Deus, por essa rica oportunidade. Gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias em 2 Reis, para a glória de Deus. Trago saudação do pastor Salustriano, disse que está com saudade dos irmãos, em nome de Jesus, e ele vai estar aqui, aleluia, glória. 2 Reis, capítulo 3, para a glória de Deus. Reis, capítulo 3, todos encontraram em nome de Jesus? Amém. Amém. Eu vou estar eu precisaria do versículo 16 e 17, mas estarei fazendo na íntegra a leitura para um melhor entendimento da amada igreja, em nome de Jesus. No versículo 1 vai dizer assim: E Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel, em Samaria, no 18º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou 12 anos, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, porém, não como seu pai, nem como sua mãe, porque tirou a estátua de Baal que seu pai fizera. Contudo, aderiu aos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fizera pecar a Israel, não se apartou deles. Então Messa, rei dos Moabitas, era contratador de gado, e pagava ao rei de Israel 100.000 cordeiros e 100.000 carneiros com a sua lã. Sucedeu, porém, que morrendo Acabe, se revoltou o rei dos Moabitas contra o rei de Israel. Por isso, Jorão, ao mesmo tempo, saiu de Samaria e fez revista de todo Israel, e foi e enviou a Josafá, rei de Judá, dizendo: O rei dos Moabitas se revoltou contra mim. Irás tu comigo à guerra contra os Moabitas? E disse ele: Subirei, e eu serei como tu, o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. E ele disse: Por que caminho subiremos? Então disse ele: Pelo caminho do deserto de Edom. E partiu o rei de Israel, e o rei de Judá, e o rei de Edom, e andaram rodeando com uma marcha de 7 dias, e o exército e o gado que o seguia não tinha água. Então disse o rei de Israel: que o Senhor chamou a esses 3 reis para os entregar nas mãos do Moabita. Disse Josafá: Não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: Aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. E disse Josafá: Está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel e Josafá e o rei de Edom desceram a ele. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: Que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai e aos profetas de tua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse: Não, porque o Senhor chamou a esses 3 reis para os entregar nas mãos dos Moabitas. E disse Eliseu: Vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti e nem te veria. Ora, pois trazei-me um tangedor. Sucedeu que, tangendo o tangedor, veio sobre ele a mão do Senhor. Tangedor pode ser um músico ou um arpista. Versículo 16 diz assim:
e disse: assim diz o Senhor, fazei neste vale muitas covas, porque assim diz o Senhor, não vereis vento e não vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água, que bebereis vós e os vossos gados e os vossos animais. E ainda isto é pouco aos olhos do Senhor, também entregará ele os moabitas nas vossas mãos. Amém, irmãos? Somente até aqui os irmãos podem se assentar, louvando e engrandecendo o santo nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Fiz questão de estar lendo na íntegra esse texto, porque meditando nessa palavra, quando nós vemos no início de 2 Reis, a trajetória de Eliseu, o começo da sua trajetória como profeta, porque Eliseu andava com Elias, e aonde Elias ia, Eliseu estava junto, estava ali caminhando, buscando aprender, buscando a fazer tudo aquilo que Deus ensinava a Elias. Eliseu estava ali do lado, um verdadeiro sucessor. E assim foi a caminhada de Elias e Eliseu, andando aonde Elias ia, Eliseu estava junto, até o ponto que quando Elias, sabendo já da sua morte, que Deus iria o recolher, porque ele não morreu, ele iria ser recolhido pelo Senhor, Eliseu disse: eu vou com você até o fim. Passaram o rio Jordão, ali Elias abriu o rio Jordão, passaram do outro lado, e Elias, olhando para Eliseu, disse: se ele quisesse, ele poderia pedir qualquer coisa. E aí Eliseu vai pedir a Elias a porção dobrada do seu espírito. Assim, Elias disse a Eliseu: dura coisa é o que está pedindo, mas se quando o Senhor vier me buscar, se assim os seus olhos contemplarem, terás a porção dobrada, o que pede. E assim foi. Estando eles conversando, veio a uma carruagem de fogo, aonde Elias foi levado num redemoinho, e Eliseu viu tudo isso, e ainda disse na hora: meu pai, meu pai. E ali só ficou a capa e também um véu que o Elias partiu. E voltando Elias, agora sozinho, e o rio Jordão cheio, ele usou a capa de Elias e bateu no rio, mas o rio não abriu. Aí ele clamou: aonde está o Deus de Elias? E quando ele clamou, irmãos, naquele rio, o rio se abriu e ele passou. Assim começa a trajetória desse grande homem de Deus, Eliseu. Passando no capítulo 2, ele vindo, encontra alguns dos seus irmãos que queriam sair de uma certa cidade, e ele disse: mas não é para vocês ficarem aqui? Eles disseram: mas a cidade é boa, mas não tem água, a água aqui é muito ruim. E assim Elias pede para que tragam para ele como se fosse isso aqui, uma salva, e ele enche de água, de sal, e toca na água, e profetiza que aquelas águas teria vida. Assim foi feito para a glória de Deus. Caminhando mais um pouco, o terceiro milagre, mas de uma forma muito estranha, porque Eliseu foi zombado.
Os irmãos sabem da história, porque ele era calvo e os meninos chamaram ele de careca, zombando dele, e ele amaldiçoou esses meninos, aonde 42 desses meninos foram atacados por uma ursa. E aqui vem Eliseu estando, vejo eu aqui nessa palavra no capítulo 3, talvez não esperava tudo isso que iria acontecer. Eu trago para a minha vida o que aconteceu com Eliseu nesse momento, porque eu fiz questão de ler na íntegra, porque aqui nós vemos 3 reis que têm um problema. Qual é o problema? Deus lhe deu uma ordem que estaria junto com eles, mas o problema maior, que o rei de Samaria queria atacar eles. Eles se uniram para lutar contra o rei de Samaria. O problema que eu vejo, eles estão rodeando durante 7 dias, e os seus animais não têm água. Aí começa o mistério na vida de Eliseu, porque Josafá, do meio dos 3, é o único que tem aquela ligação com Deus, porque Jorão, o pai dele, começou bem, Acabe, mas infelizmente não terminou bem. Era homem de Deus, mas não terminou bem a sua caminhada. Veio seus sucessores, seu filho, me falhou a memória aqui, deixa eu pegar aqui. Que agora falhou. Sim, está aqui. Acasias. Assim que Acabe morre, Acasias assume. Mas não durou muito tempo seu reinado. Morrendo Acasias, que foi um rei pior do que seu pai, vem Jorão. E nesse problema que estão enfrentando esses 3 reis, Josafá vai dizer: não há um profeta para que nós possamos consultar a Deus. E um dos que ali estavam, que era do reino, disse: um que servia a Elias com as águas. Entenda, irmãos, tudo que nós fazemos, somos observados. Eliseu, em toda a sua trajetória, era observado, e assim foi. Josafá já disse: eis que com ele está a palavra. Olha que interessante, irmãos. Imagine alguém olhando para você, sabendo que você é servo do Deus Altíssimo, e mediante a um problema, já sei onde eu vou, porque ali eu sei que tem palavra. Vou lá na igreja do pastor Roberto, porque lá tem palavra. Deus vai falar comigo. Aleluia. E foi assim, irmãos. Josafá vem. Vamos falar com Eliseu. Louvado seja o nome do Senhor. Eliseu não deu a mínima para Jorão, porque sabia que Jorão, a sua caminhada não estava de agrado ao Senhor. Mas ele conhecia Josafá, sabia quem era o rei Josafá, rei de Judá. E assim começou, dizendo: traga-me um arpista, um músico ou um tangedor, para que eu possa orar a Deus, e Deus vai me revelar o que nós iremos fazer para resolver esse problema. E é assim que tem que ser na vida do cristão, irmãos. Muitas das vezes a gente olha situações e queremos, em determinado momento, sair correndo, mas não. Qual é o problema? Então vamos dobrar o nosso joelho e falar: Senhor, é o Senhor que pode todas as coisas. Isso para mim, esse cenário
essa situação que eu estou vivenciando, com a força dos meus braços, eu não consigo resolver. Mas eu creio que o Senhor pode fazer. O tema que foi me passado para essa mensagem, águas do livramento. Vocês vão entender. Por quê? Porque a revelação que Deus deu a Eliseu foi: faça as covas, e que Deus irá encher esse lugar de uma forma que beberão águas vocês e os seus animais. Mas um detalhe muito importante que Eliseu frisa: vocês não verão chuvas e não verão ventos. Eita Deus, aqui está um grande mistério, onde Deus quer falar aos nossos corações. Muitas das vezes, quando nós estamos ouvimos Deus falar, não, Deus vai fazer, aí começamos a imaginar: Deus vai fazer, talvez Deus vai usar fulano, talvez Deus vai usar ciclano, talvez Deus vai fazer desse jeito, vai fazer daquele jeito. Não. Quando Deus der uma ordem falando que vai fazer, somente confia e espera. Não fica imaginando de onde virá esse socorro. Como diz no Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Nós não temos que fazer pergunta de onde virá o nosso socorro. Se Deus falou, eleva os seus olhos para os montes, aleluia, eita Deus, que é onde Ele está lá. Eita Deus, filho. Se Deus falou, irmãos, se Deus falou, não tente imaginar como vai ser, porque os nossos pensamentos é totalmente diferente dos pensamentos do Senhor. É totalmente diferente. Aonde a gente não vê saída, Deus pode abrir uma porta. Aonde nós estamos ali falando, Senhor, mas aqui é aqui que Deus quer operar. Deus, mas se eu for dali não sai nada. Ai meu Deus, sai. É Deus que quer usar. Nossa, mas aquele irmão, aquele. Mas é Ele que Deus quer usar. É sua vida. Deus fiel. Talvez se chama, vou morar lá em casa. Aí alguém que olha para você e fala assim, mas essa irmã, Deus quer usar, Deus quer falar, Deus quer fazer. Não importa da onde. Não fique imaginando. Somente creia. E assim, no outro dia, todo aquele vale estava totalmente coberto pelas águas. A palavra que o profeta liberou, Deus honrou em nome do Senhor Jesus. E na autoridade que Deus me concede de estarmos nesse púlpito, eu quero liberar uma palavra profética na tua vida, que no ano de 2024, não importa a situação que você está vivendo, não importa o cenário que você está vivendo hoje, creia que até dia 31 de dezembro desse ano, a sua vida vai ser transformada em nome do Senhor Jesus Cristo. As águas vão correr sobre esses rios. Mas eu não estou vendo. As águas estão secando, minha força está secando. Elias, ele passou por esse momento, quando estava ali no ribeiro de Querite, profetizando contra o próprio Acabe, dizendo que não choveria durante 3 anos e meio. E ali, ele estando ali, o Senhor depois disse para ele: vai até Sarepta, que terá uma viúva que vai te sustentar. Os irmãos conhecem. Talvez o Elias, saindo do ribeiro, nossa, agora nós vamos chegar numa casa onde tem uma viúva rica, uma casa grande, bonita, nossa, ali a mesa é farta. Chegar lá, é só se alimentar e ficar descansando um pouco. Mas o irmão sabe,
Quando ele chega lá em Sarepta e vê aquela viúva, estava pior do que ele. Mas era dali que veio o socorro. Foi dali que veio o sustento. Foi dali que Deus fez uma grande obra. E na nossa vida não vai ser diferente. Nós não sabemos de onde vai vir, mas que Deus vai fazer. Deus vai fazer. Deus vai fazer. Talvez nós estamos esperando um carrão parar aí na frente. Oh, é isso aí? Não é dessa forma. Talvez nós abrimos o portão no outro dia, o irmão Roberto abre lá, aquela bênção que está esperando está ali já. Eita Deus de eu. É tudo para a glória de Deus. É para a glória de Deus. A nossa caminhada é essa. Porque Deus nos fala através da palavra aqui. Nós andamos por fé e não por vista. É por fé. A nossa caminhada é por fé. Esse Josafá teve a certeza. Ele foi direto. Eis que está a palavra com o servo. Ele já decretou, está com ele a palavra. O que ele disser vai acontecer. E ele foi bem claro. O vale se encheu d'água. Mas ele também disse que Deus entregaria os moabitas nas suas mãos. E assim foi. Os moabitas, quando veio para a peleja, aquelas águas no vale, conforme o sol batia e a posição que os moabitas estavam, quando eles olhavam para a água, estava totalmente vermelha. E estando ela vermelha, o que eles pensaram? Os reis se enfrentaram, se degladiaram entre eles. E ali naquele rio só está o sangue deles. Vamos para pegar os despojos. Foram tranquilos. Agora nós vamos lá só pegar o que sobrou deles, porque já se mataram. Mas não foi isso que aconteceu. A visão que eles tinham do rio, era que estava coberto de sangue, pela cor vermelhada, mas era do sol. Quando eles chegaram lá, começaram a batalha, e eles não estavam preparados, acabaram perdendo a batalha. Não importa a maneira, não importa a forma, é Deus que está no controle, é Deus que está operando, é Deus que está fazendo. É águas que saram, é água que sara a enfermidade, é a água que toca em cada um de nós em várias áreas e opera o sobrenatural. Essa é a nossa fé, essa é a nossa caminhada para 2024. Como foi o ano de 2023, por mais que, se não foi como nós esperávamos, mas nós chegamos até 2024. Agora, quantos não chegaram até 2024? Nós estamos aqui. Nós estamos aqui. E essa oportunidade de estarmos louvando e engrandecendo o santo nome do Senhor, nós temos que aproveitar. São 12 dias. 12 dias, no segundo dia eu já estou rouco. Aleluia! Eu não sei como eu vou estar no último dia, mas eu quero estar em nome do Senhor Jesus. E no último dia eu prego também para as crianças. Eita Deus, nem que for mímica, mas nós vamos estar lá, em nome de Jesus. Louvado seja Deus, porque esse Deus nosso é tremendo. A palavra do Senhor vai dizer nos Salmos: se não fosse o Senhor, o inimigo teria nos consumidos vivo. É Deus que nos guarda. Deus tem dado livramento para cada um de nós, livramentos que nós não temos enxergado. Grandes livramentos, não são poucos não. E quando Eliseu fala de poços ou covas, muitas das vezes quando falamos em covas,
dá uma associação assim de morte. Mas vamos usar no lugar de covas, poços. Por que eu quero usar esse termo poços? Porque assim, irmãos, ele pediu para que abrisse poços. Vamos usar o termo poços. E na nossa caminhada, com a certeza que nós temos que Deus vai operar o que nós temos colocado diante do Senhor, não importa quantos poços nós teremos que abrir durante o ano de 2024, mas que nós venhamos abrir esses poços com paciência, com alegria, com perseverança, porque esses poços vão ser cheios de água, e quem vai encher esses poços para estar purificando a nossa vida, para estar regando a nossa caminhada, é o próprio Deus. E quanto mais poços, como o próprio Elias, aí Deus vem me colocando o próprio Elias, o próprio Eliseu, lá na frente, uma viúva também, vai trazer as vasilhas, e ele vai profetizar, que o azeite não vai acabar, e não acabou. Quanto mais vasilhas tinha, mais azeite jorrava. Quanto mais poços nós fizermos, mais bênção derramada vai ser sobre a nossa vida. Vamos abrir poços. Mas o que é abrir poço? É ser perseverante. É ser perseverante. É olhar e falar: Senhor, eu não posso, mas a tua promessa foi liberada no começo do ano. A tua promessa foi liberada. Eu vou continuar. É abrir o poço. Eu vou continuar, eu vou perseverar. Eu vou continuar porque eu sei, Senhor, que eu continuando, eu estou abrindo poços, o Senhor vai encher. O Senhor vai encher como o Senhor fez na profecia que o Senhor usou a vida de Eliseu. A nossa caminhada é assim, é por perseverança. E Deus não vai nos deixar, irmãos, ficar à beira do caminho. Jamais. Você acha que o Senhor chamou a cada um de nós para estarmos aqui e depois nos abandonar ao meio do caminho? De maneira alguma. De maneira alguma. Sejamos perseverantes. Como Josafá, procurar um profeta. Essa casa de oração está cheia de profeta. Aleluia! Tem profeta aí na casa? Oh, glória! Levanta a tua mão, povo de Deus. Cada um aí é profeta em nome de Jesus. Cada um é profeta, porque tem palavra. Pelo menos uma palavra de ânimo para dar a qualquer pessoa que necessitar. Sim. Ah, mas é que eu não conheço inteira a Bíblia. Não, mas não é disso. A partir do momento que temos convicção, que temos a certeza que do Deus que nós servimos, nós somos profetas. Porque nós não vamos falar de nós, nós vamos falar de quem nós servimos. Nem que for a simples palavra, mas que tem um grande efeito. Jesus te ama. Aleluia! Jesus te ama. Vem aquela pessoa com o coração quebrantado, contrito, sem saber o que fazer. Jesus te ama. Jesus te ama. Seja um profeta nessa noite. Seja um profeta nesse ano de 2024. Porque, entenda, é só abrir a boca. A palavra está aí no seu coração. A palavra está aí, jovens. A palavra está no seu coração. Ministra mesmo. Quando você estiver louvando, ministra mesmo. Fala assim: Jesus te ama. Fale que Deus colocou no seu coração. Não guarda não. Você profetiza. Aleluia. E assim, irmãos, para a glória de Deus, vencendo a cada dia, perseverando a cada dia. Eu louvo a Deus pela minha esposa que está aqui. Aleluia. Com o joelho todo daquele jeito, sentindo dor, mas que não sei o que, mas está aqui, perseverando, está junto comigo, dando glória, vai estar 12 dias, aleluia, para a glória de Deus, está lá, cavando os seus passinhos, para Deus derramar a bênção, encher, e assim na nossa caminhada, irmãos.
Nós não podemos deixar com a tristeza, com a tribulação, que coisas que o inimigo lança em nossas vidas para querer tirar a nossa alegria de estar na presença do Senhor, para querer desviar o foco da nossa certeza, lançando seta, falando aí, ó, por que você vai na igreja? As coisas não estão acontecendo. Mas não é dessa forma, é com perseverança, é com alegria, é sabendo que eu não posso, mas o Deus que eu sirvo, tudo pode. Aí eu vou dizer, tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia! É caminhando, irmãos, é caminhando. Essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração. Sei que nós vamos estar fazendo a oração, depois distribuindo as águas. E que seja, irmãos, com fé, colocando essas águas, acrescentando, talvez no seu bebedouro, e orando e profetizando, que todos da casa, quando beberem, vai ser impactado, vai ser alcançado, e que todo mal na vida da família vai cair por terra em nome de Jesus. É tendo a certeza que Deus vai alcançar os nossos celeiros, vai mudar a nossa história. Entre com propósito nessa campanha. Não importa que hoje é a sua primeira vez, mas continue perseverando. Coloca diante do Senhor o teu propósito, aquilo que Deus pode fazer, somente Ele pode fazer. Coloque, zelando por esse nome, perseverando, porque grandioso é o Deus que nós servimos. E a palavra do Senhor em Hebreus 13:8 vai dizer que Ele não mudou, que Ele é o mesmo ontem, que Ele é o mesmo hoje e que Ele é eternamente. Amém, irmãos? Amém. Então que Deus abençoe.